Olá, querido, querida que está estudando Sociologia, que está se preparando para fazer o Enem. A prova do Enem agora inclui questões de Filosofia e Sociologia, além das outras disciplinas que a gente está acostumado a estudar, se preparar para, enfim, encarar os vestibulares, os próprios testes, as próprias questões do Enem. Mas um dos elementos básicos, vamos dizer assim, da Sociologia, que a gente está estudando no século XIX, quando ela vai se construir como ciência, é o pensamento marxista. Nós estamos aprofundando aqui o pensamento de Marx. Sabemos que Marx desenvolve uma concepção da sociedade baseada no que a gente chama de dialética, ou seja, a ideia de que as transformações que a sociedade vive ao longo dos tempos se dão a partir dos conflitos, das contradições que vão surgindo dentro dessa sociedade. As contradições que nascem, por exemplo, entre a forma com que os homens se organizam e a capacidade que eles têm, vamos dizer assim, de transformar a natureza. Sim. Por exemplo, vamos colocar situações mais concretas para a gente poder aplicar o pensamento de Marx. Nós temos naquela sociedade primitiva que se desenvolveu por milhares e milhares de anos, que a gente chama de pré-história, uma forma de organização social, se é que a gente pode dizer isso, mas que é baseada na igualdade, na solidariedade, num esforço comunitário para conseguir o alimento que mantém aqueles grupos, aquelas comunidades humanas vivas. Ora, repara que a gente fala de um comunismo primitivo naquele contexto, porque nas relações estabelecidas entre os homens predomina a igualdade, a solidariedade, não existem relações de dominação dos homens sobre os homens. E aquilo que é produzido pelo esforço conjunto da comunidade é partilhado numa espécie de luta permanente pela sobrevivência. Ora, não existiam desigualdades. O que explicaria isso? Uma solidariedade, um espírito, vamos dizer assim, mais comunitário daqueles homens? Não, na concepção marxista, se aqueles homens viviam em pé de igualdade é porque o nível de desenvolvimento das forças produtivas, da capacidade deles transformarem a natureza, produzirem seu sustento, não permitia produzir um excedente, quer dizer, algo que fosse além, que sobrasse, vamos dizer assim, depois do consumo direto e imediato, que pudesse sustentar, por exemplo, parcelas da população que não precisassem trabalhar ou produzir diretamente. Sim, se nós chegarmos, por exemplo, ali no momento das primeiras civilizações, ali já existe uma sociedade estratificada, já existe a dominação de uma classe sobre o resto da sociedade, já existe a capacidade de uma parcela de se apropriar da riqueza produzida pelo conjunto da população, através de tributos, por exemplo. Repara que já está nascendo uma sociedade marcada por desigualdades. Na concepção de Marx, essas desigualdades só apareceram porque o nível de desenvolvimento das forças produtivas, da capacidade de transformar a natureza, de produzir riqueza, se elevou. Se elevou e permite, inclusive, sustentar uma parcela da população que pode se ocupar de outras atividades, de funções religiosas, de funções administrativas, de funções militares, que já não são mais aquelas relações ligadas ao trabalho produtivo direto e ao sustento imediato, vamos dizer assim, daquela comunidade. Então observa que o próprio aparecimento das desigualdades, na concepção de Marx, não surgiu porque os homens se tornaram mais gananciosos, porque surgiu, vamos dizer assim, uma espécie de individualismo ou uma tendência, né, de uns, vamos dizer assim, quererem dominar os outros, mas surgiu, eu disse, em função de uma realidade concreta que permite agora produzir um excedente e que separa uma parcela da população das outras atividades, vamos dizer assim, produtivas diretas, mas que são fundamentais para a sobrevivência daquela comunidade. Seja, por exemplo, intermediar sua relação com as divindades, pedindo boas colheitas. Sendo, por exemplo, aqueles que exercem uma função militar defendendo aquela comunidade de saqueadores ou dos que tentam pilhar sua riqueza e assim por diante. Observe, então, que na concepção marxista não são, vamos dizer assim, as ideias, valores, necessariamente, que vão mudando a realidade. Mas, pelo contrário, o próprio avanço da capacidade de produzir vai gerando uma forma diferente dos homens se organizarem e vai gerando também explicações diferentes para o mundo. Vai gerando, inclusive, desigualdades entre eles e formas de justificar essas desigualdades. Por exemplo, te falei que agora já surgiram, por exemplo, ali com as primeiras civilizações, sociedades estratificadas. E existem alguns agora que estão destinados a governar e a mandar e outros a trabalhar e a obedecer. E como é que os homens explicavam isso na sua cabeça? Explicavam como a vontade dos deuses, ou o fato dos governantes serem descendentes das divindades e estarem ali, vamos dizer assim, para governar os homens em nome dos deuses. Bom, repara que a partir do surgimento de uma realidade marcada por desigualdades, vão surgir também explicações para essa desigualdade. E não o contrário, ou seja, a transformação no plano das ideias vai modificando a relação dos homens produzirem. São duas grandes concepções a respeito da sociedade e de como ela evolui. Uma que parte desse pressuposto material, as relações, né, que os homens estabelecem entre si, a transformação da natureza, vai determinando também formas de consciência, formas de pensamento. A gente chama isso de concepção materialista, porque afinal de contas parte da realidade material para explicar o surgimento de ideias, de valores, de princípios, de instituições. Quando nós temos uma concepção inversa,
que entende que essas ideias, o avanço dessas concepções, aquilo que é formulado por homens mais sábios ou mais capazes, acaba organizando ou reorganizando a vida dos homens de uma maneira diferente, nós estamos partindo de um pressuposto idealista. O avanço das ideias é que fez a humanidade ou a sociedade se organizar de uma maneira diferente, ou evoluir, ou progredir e assim por diante. Nós sabemos que a concepção marxista é uma concepção materialista. Ela parte da realidade material para explicar todas as outras características do pensamento, das instituições, dos valores, das concepções que surgem naquela época. Marx, na verdade, entende a sociedade como um todo. Sua grande contribuição para o pensamento sociológico, filosófico, histórico, é perceber a realidade humana como um sistema. O que quer dizer isso? Onde todos os elementos dessa realidade estão articulados e se influenciando mutuamente. Isso quer dizer que a maneira com que os homens trabalham e produzem, ou seja, a realidade econômica, a maneira com que eles se relacionam, quer dizer, as relações sociais, as instituições que eles criam para organizar e reproduzir essa organização econômica e social, quer dizer, as instituições políticas, os valores, as ideias, as concepções, quer dizer, o conteúdo ideológico dessa época, todos esses elementos na concepção de Marx estão intimamente relacionados. Quando a gente fala de um sistema, estamos falando de um conjunto de elementos que estão articulados e se influenciando mutuamente. Marx entende que a realidade econômica, as relações sociais, as instituições políticas, os valores, a mentalidade de uma época, todos esses elementos estão intimamente relacionados e se influenciando o tempo inteiro. Só que na concepção materialista de Marx, essa realidade econômica e social é que é o ponto de partida, vamos dizer assim, a base sobre a qual vai se desenvolvendo todo um conjunto de ideias, de valores, de instituições. Por isso a gente chama de materialismo. Está na base material, naquilo que Marx chamava de infraestrutura da sociedade, o fundamento, os elementos, vamos dizer assim, que determinam todas as suas outras características, quer dizer, toda a superestrutura, a vida espiritual, as instituições políticas e jurídicas, as ideias, as concepções, os valores, toda essa superestrutura se construiria a partir de uma infraestrutura, de uma base material e econômica. E estaria sempre, vamos dizer assim, intimamente relacionada a essa infraestrutura. Toda vez que ela se transforma, todo o conjunto da superestrutura também se transforma e se adapta a essa nova realidade. Marx entende, então, olha só, a sociedade como uma espécie de todo, de sistema, onde temos uma base, uma infraestrutura econômica e social e sobre ela se constrói uma superestrutura jurídica, política, institucional, espiritual. A base material, a base econômica e social é determinada pelas relações que os homens estabelecem para produzir, para sobreviver, para transformar a natureza, para garantir seu sustento, para reproduzir sua existência. Essas relações, como nós já percebemos agora há pouco, estão sempre determinadas, condicionadas pelo nível de desenvolvimento das forças produtivas. Quanto mais avança essa capacidade do homem em transformar a natureza, produzir riqueza, mais, vamos dizer assim, evolui também não só a compreensão da realidade, mas vão se modificando também as formas com que os homens se organizam, as instituições que eles vão dizer assim, construindo para reproduzir essa realidade. As relações de produção, a forma com que os homens produzem, se organizam para produzir, está relacionada com o nível de desenvolvimento da técnica das forças produtivas. E esse conjunto, por sua vez, determina todas as outras características da sociedade. Determina a vida espiritual, as instituições políticas, o tipo de governo, as leis, as instituições jurídicas, como a gente diz, mas a mentalidade, os valores que aparecem na filosofia, na religião, na arte, na ciência, na moral que predomina naquela época e assim por diante. Esses elementos, cuidado, eles não são simplesmente um reflexo da realidade econômica. Sim, alguns às vezes pensam dessa maneira simplificada, é o que a gente chama de mecanicismo. Ou seja, como se tudo fosse simplesmente, em termos políticos, ideológicos, em termos de mentalidade, de valores, fosse pura e simplesmente reflexo dessa realidade econômica e social, dessa base material. Isso não é verdade. Marx nunca formulou uma concepção, como nós vimos, que separa uma coisa da outra. Elas estão sempre intimamente relacionadas e se influenciando. O que ele afirma é que esses elementos são determinantes e que esses são condicionantes. O que quer dizer isso? Esses elementos influenciam essa realidade material, mas é ela, em última instância, que determina as características daquela época. Verdade que a partir das transformações que se dão no pensamento, na mentalidade, na própria capacidade de produzir conhecimento, isso vai influenciar a realidade econômica e social e vai transformá-la, inclusive. Mas, na concepção de Marx, esses elementos são sempre determinantes. Esses influenciam, mas são sempre determinados, em última instância, por essa base, por essa realidade. Quando ela se transforma, todo esse conjunto vai se transformar também de modo a se adaptar e a justificar essa nova realidade. Em outras palavras, a infraestrutura determina
a superestrutura. E essa, por sua vez, condiciona, quer dizer, exerce também uma influência sobre essa realidade econômico-social, num todo em que esses elementos estão articulados, mas sempre determinados por essa realidade material. Daí materialismo histórico. Vamos, a partir dessa concepção, ver como é que Marx vai explicando a sociedade do século XIX, vai mostrando a estrutura dinâmica do capitalismo e vai propor a sua ultrapassagem e a construção de uma sociedade onde a exploração do homem pelo homem tenha desaparecido.